gostaria de saber se o Espírito de verdade é Jesus. Muito bem, vamos lá. De fato, essa é uma questão que aparece muito dentro da literatura espírita. Eu acho que até já respondi isso outras vezes, mas vamos à resposta para a gente enriquecer com outros pontos que podem trazer novas luzes sobre o tema. Nós possuímos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, não só uma, mas algumas mensagens, no capítulo 6º, o Cristo Consolador. Essas mensagens, elas são assinadas por uma entidade chamada o Espírito de Verdade. E a gente não sabe assim ao certo quem é essa entidade, mas há umas pistas que são dadas no corpo da mensagem, porque diz assim: venho outrora como as ovelhas de Israel. Então, as palavras que são colocadas nos remetem a uma percepção de que esse personagem seria Jesus. É o que apresenta-se como a lógica daquilo que o texto coloca. E em outros momentos, no livro Obras Póstumas, é citada essa questão do espírito de verdade dentro das reuniões mediúnicas. Kardec tem uma comunicação na qual é dito a ele que ele teria que ser o responsável pela codificação de uma doutrina, etc. Tudo isso é uma mensagem recebida também pelo espírito de verdade. Então fica aquela dúvida, o espírito de verdade é Jesus? Não é? E a gente vai encontrar no livro dos Médiuns, no capítulo 31, que é um capítulo chamado Dissertações Espíritas, uma série de mensagens que Allan Kardec colecionou e colocou ali para mostrar as características que existem de algumas comunicações espíritas ou espirituais, mediúnicas, relacionadas com entidades até respeitáveis. E, curiosamente, essa mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo aparece no livro dos Médiuns. Vou repetir. A mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que começa assim: venho como outrora as ovelhas de Israel. Essa mensagem está também no livro dos Médiuns. O Evangelho é de 1864 e o livro dos Médiuns de 1861. No livro dos Médiuns, que é anterior ao Evangelho, Kardec apresenta essa mensagem e não dá o autor. E faz uma nota de rodapé nessa mensagem. Mensagem número 9, capítulo 31. Na qual ele diz que essa mensagem teria sido assinada por uma entidade extremamente respeitável e que eles, em função do respeito que tem por esse espírito, acharam por bem não colocar o nome dela na mensagem, mas esta mensagem se assinou quando preenchida por Jesus de Nazaré. Então, respondendo a pergunta, a gente conectando essas duas mensagens, vai ver no livro dos Médiuns a mensagem assinada por Jesus de Nazaré. E o texto bate muito com a ideia de que seja Jesus. Aí vem um segundo ponto da discussão. Teria o governador planetário vindo à reunião mediúnica para ditar uma mensagem para um médium a fim de que isso pudesse ser feito? O governador planetário talvez não tivesse vindo. Aí outros dizem: puxa, mas o espiritismo não é tão importante? Não teria Jesus uma preocupação direta com essa mensagem? E aí nós voltamos a um questionamento. Pelo ponto de vista da assinatura, nós temos ali Jesus como sendo espírito de verdade. Aí vem a discussão. Teria Jesus realmente vindo para a reunião, sim ou não? E a gente vai encontrar um item do livro dos Médiuns, eu acho que é o item 268, que é sobre a identidade dos espíritos, e nesse livro, nesse item 268, Kardec coloca ali que, muitas vezes, determinadas entidades de uma elevação espiritual muito grande, elas não precisam se fazer diretamente representadas em uma reunião. Elas podem mandar um preposto, um embaixador, um espírito que, autorizado por alguém de mais alto, apresenta-se na reunião e confere ao grupo uma mensagem em nome daquele que ele representa, sem que necessariamente seja o espírito de fato
o presente na reunião, ou seja, ele traz uma mensagem no hálito do seu autor, na sintonia com o seu autor. Então, de maneira mais prática, o que se quer dizer? Jesus, o soberano governador do nosso planeta, destaca uma entidade de alta evolução espiritual e diz: vai, dê uma mensagem em meu nome. Ele está togado, autorizado por Jesus a essa missão. Ele vem, dá a mensagem e coloca o nome daquele que o autorizou. Se essa mensagem, conforme diz Kardec lá, não desabona o seu autor, então ela pode ser considerada como sendo dele, uma vez que ela não nega os princípios que esse indivíduo teria. Até porque, para as mensagens, o que menos importa é o mensageiro. O que mais importa é a mensagem. Então, nessa leitura sobre o Espírito de Verdade, a resposta mais exata seria: o Espírito de Verdade é a assinatura que se coloca nas mensagens recebidas na codificação espírita, que possuem o hálito do Cristo, que são escritas sob a inspiração do Senhor, sem que, obrigatoriamente, tenha sido Jesus de Nazaré o presente nas reuniões mediúnicas para fazer os ditados, mas o embaixador autorizado em seu nome para falar em nome dele.